Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inquietos Podcast, onde nós falamos sobre educação, protagonismo e empreendedorismo. E hoje recebemos a professora doutora Daiane Grassi, além de uma amiga, uma grande professora, alguém que a gente traz não só no coração, mas na prateleira dos livros aqui atrás também. Seja bem-vinda, Daiane. Oi, pessoal. Oi, Marjorie. Que alegria estar aqui no início desse projeto maravilhoso que é para poder compartilhar aí com as pessoas experiências e poder, de repente, inspirar alguém aí a vir para essa nossa área da educação e tecnologias, inovação. Então, estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz que tu aceitou logo, assim, eu mandei o convite, tu já aceitou a proposta. Isso que tu tá aí num momento, assim, de muitos preparativos, muitas formações acontecendo. Mas eu quero já quero começar esse podcast fazendo uma pergunta, que é uma pergunta que hoje as pessoas têm muita dúvida, né? Que é sobre carreira, sobre escolher uma Uhum. profissão. E algo que sempre me perguntam, né? Por que que você escolheu a pedagogia? Eu quero te fazer essa mesma pergunta. Por que que você escolheu pedagogia? E na sequência, queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória acadêmica, porque ela é muito interessante. Você começa na pedagogia e vai fazer um doutorado em design. Sim. Então, na verdade, eu estava ali com 17 anos, né, recém-saída da escola, e eu gostava de fazer muitas coisas, né? Eu jogava no time de handebol da escola, eu queria fazer educação física, mas eu também gostava de fazer coisas voltadas para práticas criativas, mas eu também estava descobrindo a internet naquela época, né? Isso faz algum tempo já, a internet de escada ainda, então eu fui muito aquela adolescente que virou noite usando internet de escada na madrugada porque era mais barato, enfim, né? E aí eu tive a oportunidade na época da escola fazer aquelas atividades de visitar as universidades e de conhecer os cursos, né? Feiras das profissões. E aí eu visitei vários cursos, várias universidades, enfim, e cheguei na PUC. E na PUC eu tive a oportunidade de ir com uma amiga no prédio da Faculdade de Educação. Eu não pensava em fazer pedagogia e nem seguir na área das psicologias, mas essa minha amiga já estava assim decidida que ia seguir nas áreas da psico, né? Mas nós passamos pelo prédio da educação. E aí entramos nas salas, conversamos com os coordenadores e eu tive a oportunidade assim, ó, incrível de conversar com a coordenadora do meu curso, que era o curso de pedagogia com habilitação em multimeios e informática educativa. Na época era uma pedagogia que agora a Nova. gente não tem, né? Mas as habilitações era um projeto novo da PUC, uma aposta da PUC que juntava os professores das áreas de tecnologia, na faculdade de informática da PUC, a faculdade de comunicação, a FAMECOS, e a faculdade de educação. E aí, juntos, esses três pilares, eles se organizaram porque eles entendiam que teríamos que ter um curso que desse conta desse novo momento em que estávamos vivendo com a chegada das tecnologias e que a gente precisava de novos profissionais diferenciados que tivessem esse olhar para a inovação, né? Então, ao longo de todo o curso, ali foram 4 anos, eu tive essa oportunidade de transitar por essas áreas. Ah, eu fiz monitoria no laboratório de informática, eu fiz monitoria na faculdade lá de comunicação, trabalhei no EAD da PUC, também aprendi muito lá com muitos professores. E já desde assim do primeiro semestre eu já fui estudando e cada vez mais assim gostando daquele novo, né, daquela novidade. Às vezes algumas pessoas traziam assim, puxa vida, mas esse nosso curso ele não existe, ele é uma aposta da universidade e puxa vida, será que a gente vai ter trabalho no futuro? Como que isso vai acontecer, né?
eu nunca me impressionei muito com isso, porque eu entendia que a demanda por profissionais que trabalhassem com essas atividades diferenciadas existia, né? Eu nunca tive dúvida disso, assim, eu já desde muito no início da faculdade eu já comecei a trabalhar, a fazer estágios, fui para estágios em escolas, fui para estágios em empresas, trabalhei num projeto super legal do CIEE, que era o cidadaniaetalento.com, que era fazer inclusão de jovens no mundo do trabalho, e a gente partia muito das tecnologias, né? E a instrumentalização, alfabetização digital ali também. Então, eu sempre fui transitando por esse caminho. Quando eu me formo na pedagogia, assim, já no me formei ali, terminei, apresentei o TCC, e o meu TCC foi algo bem legal, assim, na época, já uma pesquisa que foi super bacana de fazer, que eu investiguei as competências necessárias para um professor atuar na modalidade à distância. E aí eu, na época, eu fazia monitoria na PUC virtual. E eu tive a oportunidade, então, de conversar com muitos professores, e a partir dali fiz a pesquisa, e aí a partir dali saiu um modelo, assim, né? E eu me inspirei muito em como o Perrenot usa essa construção e concepção de competências, e saiu um capítulo de um livro aí, olha só, até tô lembrando aqui agora. Olha só, as coisas vão se conectando, né? Agora tu tá falando, E essa, lembrei, isso isso que faz você assim. falou de curso novo, eu também, eu fiz pedagogia com habilitação em magistério das matérias pedagógicas do ensino médio, né, para a questão do magistério, e também era empresarial. Então, realmente, eram cursos que estavam nascendo nessa época, a gente tem ali a idade Uhum, muito próxima, né, nos formamos sim. muito próximos ali, provavelmente, então, eram cursos novos. E havia já uma incerteza de mercado, mas será que vão existir novas profissões? O que que vai acontecer no futuro? E hoje, assim, 2026, conversando, é o que muitos jovens, né, estão É. passando, muitos jovens professores, mas será que eu vou ter emprego com a inteligência artificial daqui a 4, 5 anos? Será que em vez de contratar professores no concurso, eles vão contratar a inteligência artificial para ensinar os alunos? Então, essa incerteza não é de hoje, né? O mundo sempre teve eh, esse movimento muito intenso, né, em cada uma das nossas gerações, né? E você estava comentando, né, que você já teve ali uma experiência na escrita de um capítulo de livro, né? Isso, e aí ali, quando eu apresentei o meu TCC, saiu esse modelo, né, das competências que os professores precisariam, e aí no final a minha orientadora editou um livro, e aí ali vários orientandos tiveram oportunidade de, né, compartilhar, enfim, ali a sua pesquisa. E aí depois, assim, já no próximo mês, isso foi em dezembro de 2004, em janeiro eu já recebi um convite para trabalhar no Senac Educação à Distância, que na época também estavam reestruturando, era assim uma salinha, né? Era algo bem pequenininho lá, com dois, três cursos de aperfeiçoamentos, daí depois começaram a surgir os cursos de pós-graduação e tal. E aí eu fiquei durante muito tempo ali trabalhando no EAD. E aí depois, mas sempre estudando, assim, né? Sempre acompanhando o que estava acontecendo. Daí eu fui para a universidade, daí fui para a URGS de novo, fui para a universidade de novo, só que daí saí da PUC e fui para a URGS. E lá na URGS eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, então, na linha de pesquisa sobre educação à distância, que também foi uma linha nova que abriram bem no ano que eu estava ali Sempre ingressando. chegando na novidade, né? Sempre. Ai, eu Sempre. adoro uma novidade. Saiu uma novidade lá na esquina, Tô a gente lá, tá lá, já tô tá na lá. fila. Isso E aí. assim, cara, passei a vida inteira assim, ó, penando. Hoje ainda eu estava conversando com a mãe de uma coleguinha da minha filha e ela pergunta que é dentista. E aí, ela é dentista, né? Assim, não precisa explicar o que que faz um dentista. Tem as suas áreas, as suas especializações e tal, mas quando tu explica, ok, né? Não precisa ficar.
E aí hoje ela perguntou assim: "Aí, o que que tu faz?" Eu pensei, meu Deus, Como eu vou explicar? como é que eu vou explicar agora? Dependendo da situação, eu falo assim: "Ah, eu sou professora de informática", Isso, porque daí é mais fácil para a pessoa, tá, entende, né? para não dar uma palestra, né? Para assim, só que eu passei a vida inteira assim. Eu nunca consegui explicar para os meus pais o que era pedagogia com habilitação e multimeios, informática educativa, que trabalhava com educação à distância, mas também podia ser laboratórios de E vem aquela informática. pergunta, né? Tem concurso para isso, filha? Sabe que na época que eu me Teve, formei, teve assim, teve alguns. eu acho que assim, umas duas vezes no município de Porto Alegre. Eu acho que só aqui em Porto Alegre que teve. Nós somos daqui do Rio Grande do Sul, né? Para quem nos escutar, do Brasil aí. Mas enfim. Então, assim, é isso. Eu sempre gostei de uma novidade, eu sempre gostei de. Ah, isso aqui, o que, que é isso aqui? Ai, deixa eu ver o que, que é, né? E, e assim, se eu pudesse dar uma dica, né, para um jovem, e esses dias uma moça entrou, me mandou uma mensagem no Instagram, perguntando: "Ai, olha só, eu estou pensando em fazer pedagogia. Estou fazendo biologia, mas eu estou com muita vontade de trabalhar na área da educação inclusiva. O que que tu acha?", né? Então, assim, ó, eu sou uma incentivadora de as pessoas estudarem, sabe? Se você se meter em qualquer área, tem que baixar a cabeça e estudar e vivenciar aquela experiência. Ah, eu quero fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Ótimo, show de bola. Ah, eu vou fazer ciência da computação porque eu quero ficar rico desenvolvendo sistemas. Cara, vai, mas tu vai ter que estudar, tu vai ter que fazer muitos cursos de aperfeiçoamento, tu vai ter que te envolver com pessoas, criar conexões com pessoas, que é assim, ó, uma parte muito fundamental da nossa carreira profissional, né, Marjorie? Até a gente estava, antes de começar aqui, a gente estava contando as empresas que a gente tinha se cruzado e tal. E, então, assim, eu vejo que é super importante essas conexões, essas comunidades e estudar. Ai, mas agora tem a IA que faz tudo. A IA vai fazer tudo aquilo que tu pedir para ela fazer E com o teu como tu pedir, né? repertório e como tu pedir com o teu repertório de vida. Então, assim, ó, quanto mais coisas você puder fazer, puder estudar, vai lá, te aprofunda e seja bom naquilo que você se propõe a fazer. E aí Né? você, Independente do que for, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer arquitetura, pedagogia, licenciatura em letras, quero fazer licenciatura em artes, matemática, artes, enfim. física, geografia, eu quero, enfim, né? Eu Baixa a cabeça e vai. contar, acho que reflete muito essa questão do estudo e do repertório cultural. Uhum, É, eu estava já há uns 4, 5 anos formadas, um pouquinho mais talvez, e trabalhando com desenvolvimento de jogos educacionais, com plataformas de ensino, então com projetos muito grandes, assim, fantásticos, e eu muito feliz, né? E teve um dia que eu encontrei um colega de universidade, uma colega de universidade, e acho que pegando um ônibus lá na Borges de Medeiros, para quem é de Porto Alegre vai pensar nisso, uhum, lá no ponto de ônibus e contei, né? Ela me perguntou o que eu estava fazendo, aquela troca de informação enquanto o ônibus uhum, não chegava, e no momento que eu contei tudo que eu fazia, super empolgada, né? Meu Deus, uhum. super jovem ali, né, com toda aquela experiência, eu achando incrível. E a pessoa falou assim: Nossa, que triste que você não está trabalhando na sua área. Ah, Aí eu olhei e disse: Não, senta aqui. Senta aqui que a gente vai conversar um pouco. Deixa eu te veja bem. explicar. É. Eu tô com certeza dentro da área de educação, porque para você desenvolver um game educacional, um jogo físico, um jogo digital, uma plataforma, você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Você precisa Uhum, ter várias pessoas ali. E isso eu acho que também corrobora muito com a minha formatura. Porque pedagogia, para muitos, é algo bem estranho, porque não é um. Ah, eu vou ser professor de matemática, professor de história. Pedagogia, você acaba tendo que dizer, eu vou ser professora das crianças, né? uhum, Exige uma certa explicação, né? é, E uma pessoa, no dia da minha formatura, me perguntou, um familiar.
Mas vem cá, isso dá dinheiro? Aham. Porque Vai não morrer de fome, coitada. vai morrer de fome, né? E eu acho que isso vem já vem colaborando com a minha próxima pergunta para ti. Em que momento, e eu acho que isso foi na tua graduação, pelo que você já contou, tu percebeu que a educação não era somente a sala de aula. Eu falo que a sala de aula é o espaço de honra do professor. É Uhum. incrível estar lá, mas que também existem outros espaços, né? E como é que foi tu te enxergar nesse caminho, tu te enxergar num caminho de protagonismo que não foi exatamente na sala de aula tradicional? Eu gosto muito da sala de aula e eu fiz um caminho um pouco inverso, assim, eu fui para o mundo empresarial, né, na verdade, mas que era educação, é É isso educação, a que tu educação está em fala, todos os né? lugares. Exatamente, eu trabalhava numa empresa, eu saí da faculdade e fui trabalhar numa empresa de educação, né, que faz educação por muitos anos e eu aprendi demais lá, demais, assim, eu gosto muito de trabalhar no Sistema S. Acho um lugar assim que a gente aprende muito sobre como criar experiências de aprendizagens para transformar a vida das pessoas, porque ali a gente trabalha muito com educação profissional, né? E, bom, quando que eu me vi? Ao longo da graduação, eu já vi que eu gostava de fazer coisas diferentes, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em escola, sim, eu trabalhei logo ali no início, bem pouco, assim, trabalhei no Colégio João 23, e o João 23, na época, 20 anos atrás, estavam implementando laboratórios de informática, assim, uns laboratórios lindos, maravilhosos, assim, com um servidor próprio, era um negócio assim, ó, Rede sensacional, cabeada. maravilhoso, assim, aquele servidor Dell, sabe, aquela coisa assim. E aí eu trabalhei durante um tempo ali, mas eu já estava muito assim. Ai, eu estava muito encantada pela parte de educação à distância, de produção de material. Como eu trabalhava também nas monitorias, na PUC, fazendo materiais didáticos, pensando em estratégias pedagógicas, eu adorava aquilo ali. Só que não tinha assim muitas oportunidades, né? A gente achava assim, ah, não tem muita coisa, não tinha LinkedIn também na época. Ou tu te A conectava gente com não tinha redes sociais, gente. não sabe, ou tu te conectava com as pessoas de Porto Alegre e Eventos, eventos, cursos. cursos, enfim, né? Eu também na época não tinha assim muito o hábito, sei lá, de sair fazer curso fora, por exemplo, né? Ir para outros estados, fazer cursos fora, então, era mais difícil, né? Tu te conectava por aqui, ficava nas universidades, fazia os cursos nas universidades, tanto é que depois nesse período, eu terminei a graduação e pensei, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pós. Daí eu fui para a URGS, fui fazer o pós em Informática na Educação lá no PGIE, né? Então a gente vai ficando por aqui, assim, né? Na época a gente ia fazendo as coisas por aqui. E eu já vi, assim, que eu queria trabalhar com isso. E aí eu comecei a mapear, quais os lugares que já estão trabalhando com educação à distância. E aí eu tinha, na época, uma professora que trabalhava no Senac. E aí ela fez a ponte lá e tal, e aí me convidaram para apresentar o meu TCC. Olha só, eu apresentei o TCC da graduação para a equipe pedagógica. Lá as gurias acharam que fez muito sentido, assim, na época, ninguém ainda estava olhando muito para essa parte do EAD, né? Até elas brincam comigo, assim, hoje, elas, a gente, assim, ó, Dai, quando tu vinha falando de EAD, a gente, lá vem a Daiane do quarto andar falando de EAD. E era tudo muito novo, né? Então, ai, que coisa essa guria, elas falavam, né? E hoje elas trabalham com EAD também, e elas falam, puxa, Dai, tu que nos apresentou esse mundo, né? Estamos vivendo um dos momentos mais conectados e escrevendo uma É, história nova. Essa semana exato. eu fiz uma formação de professores para professores de uma rede que são os professores responsáveis, né, agora por uma disciplina de educação digital, de computação na Ah, rede. E a gente falou muito sobre o currículo, que por mais que a gente tenha documentos oficiais, BNCC, computação, que a gente se debruce sobre documentos municipais, escreva sobre eles, nós somos a geração que está escrevendo
de verdade, É. escrevendo ao vivo, né, em cada sala de aula essa disciplina. Assim como a gente já tem currículos de português, de matemática muito bem estabelecidos, a gente está Uhum. começando a estabelecer esse currículo de verdade. Então, esse é o ano que a lei começa, de fato, né, numa implementação mais intensiva dentro dos municípios, né? Então, a gente conversou sobre isso. Nós somos a geração que está escrevendo, de fato, Uhum. essa disciplina nova. Então, eu até me arrepio Legal. quando eu penso nesse papel tão Uhum. importante que a gente tem como professor. E Daiane, eu quero começar a chegar num assunto assim que, quando eu vi nas redes sociais, lá em 2023, Uhum. e eu sou muito apaixonada por livro. Acho que Uhum. quase todo professor é, então gosto muito. E eu vi a Daiane mostrando, né, ela Uhum. fazendo ali o pré-lançamento do livro. Ela começou a lançar algumas mensagens que estava chegando no material, comecei a acompanhar. E chegou o livro Didática para Todos, mas esse livro ele não nasceu do nada, né? Você não estava lá de manhã acordou com o livro pronto, né? Ele tem É, toda uma trajetória que nasceu no teu doutorado, né? Ela nasce muito isso antes, aí. mas queria que tu contasse um pouquinho de como é que nasce esse livro Didática para Todos dentro do teu doutorado e o quanto isso foi sendo assim, como é que isso foi acontecendo, né? Porque você teve ali escolha de capa, né? Primeiro, o primeiro desafio da escrita. Ou melhor, Aham. antes da escrita vem o desafio de escolher, né? O que que eu vou produzir? Vai ser um curso? Vai ser um livro? Qual vai ser o resultado do meu trabalho? Eu quero materializar, eu quero criar um artefato disso para Uhum. deixar para os outros, né? Para deixar para frente, para poder levar o meu conhecimento. Como é que foi isso? Sim. Então, assim, eu fui fazer o doutorado na área no programa de design, ali da Que já é URGS. super diferente, né? Para a área da educação, né? É, mas isso foi ali por 2014, foi um momento em que a gente estava assim muito falando dos design thinking e tal, estavam começando aquelas discussões, né? E, e aí eu pensei, puxa, eu quero ver o que tem aí, o que que o design tem para ajudar nesse meu processo de trabalho com educação e formação de pessoas, né? Porque então, até então eu estava trabalhando com educação à distância, muito focado para formação de professores. E aí, nesse meio do caminho, vieram lá as minhas certificações, meus trabalhos com o Google também, e eu estava, assim, viajando o Brasil todo, fazendo as formações dos professores para Google for Education e tal, tal, tal. E aí quero ver como que o design pode me ajudar nesse processo. E aí eu entro no programa e chegando lá eu descubro, assim, que eu estou num programa dentro da faculdade de engenharia, né? E aí eu sou convidada a fazer parte de um grupo de pesquisa que investiga como melhorar a aprendizagem dos alunos em geometria descritiva na universidade. Por ser pedagoga, né? Eles, olha, a gente tem essa problemática aqui na faculdade e tal, que a evasão é muito grande, é uma disciplina bastante difícil, né, para os alunos e tudo mais. Bom, daí foram assim, ó, anos, né? Tu bem sabe como funciona a história lá do doutorado, foram anos de investigação, teve uma pandemia no meio, e e no final, então, no meu trabalho, eu defendo um artefato, que era um artefato digital, capaz de ajudar professores que não fossem das licenciaturas, ajudar professores a criar experiências de aprendizagem significativa para os seus estudantes. Na época eu prototipei então um recurso digital, mas ele ainda era na base do protótipo, ele não escalava, né? E não tínhamos chat GPT na época também, e nem essas ferramentas low code que permitem aí produções de software de uma forma e softwares Simplificado, e né? aplicativo muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais barato. Bom, eu termino com esse artefato, com a certeza de que o planejamento é assim um passo fundamental para a criação da experiência, e sabendo também que não é aquela atividade que mais os professores gostam de fazer, né?
planejar ali a intencionalidade e tal. E daí eu tive a oportunidade também de encaminhar o projeto para uma equipe de desenvolvimento de software de mercado daí. E assim, custou lá R$ 800 mil para Um desenvolver orçamento um básico, orçamento né? assim bem básico. Bem simples de atingir no momento. É. E aí eu comecei a pensar, que tipos de outros artefatos eu poderia utilizar aqui para continuar com esse trabalho, porque na minha banca os professores trouxeram muito isso, assim, poxa, Dai, foi muito legal, você conseguiu traduzir algo extremamente técnico de uma maneira que qualquer pessoa pudesse entender, né? Porque eles me diziam, tu não pode perguntar assim, qual é a competência? Tu tem que perguntar de um jeito que a gente entenda, assim, o que que você quer que o aluno aprenda ao final dessa experiência? O que você quer que a pessoa desenvolva no final dessa jornada, né? E aí eu fui fazendo isso. E aí surgiu, então eu não queria mesmo deixar morrer, engavetar a minha pesquisa, sabe? Sabe aquela sensação assim, foi tão legal a minha banca no final e os professores falaram tão, puxa, Dai, ajudou, sabe? Continua. Que eu pensei, puxa, como que eu posso continuar com isso? Eu não quero, sabe? Porque o meu doutorado levou 7 anos. Porque eu estava ali no final dos 4 e a gente teve a pandemia e depois eu fiquei grávida também, então eu peguei mais, assim, foram quase 7 anos, sabe? E aí eu pensei, puxa, eu não queria realmente, assim, engavetar. Eu queria que fosse algo que as pessoas pudessem utilizar. E aí surgiu a ideia do livro, Começou por com esse desejo de realmente conseguir tornar acessível aquele conhecimento. levar para frente, E é uma sabe? coisa que eu falo muito nas conversas de cafezinho, nas aulas que eu tenho aqui com meus mentorados, nas imersões, é sobre esse pensamento que tu teve. Teu primeiro pensar foi: eu vou desenvolver um software, uma aplicação que seria incrível, mas você percebeu que naquele momento o financeiro poderia inviabilizar, né? Uhum, Inviabilizaria aquele teu movimento. Então tu pensou, mas de que forma eu posso traduzir isso para um outro tipo de recurso e que ele uhum, ainda seja acessível e tão fantástico como a primeira ideia? Então, quando a gente pensa em produtos educacionais, a gente precisa pensar nessa balança que é uma balança técnica, né? Até onde eu consigo ir sozinho, é uma balança financeira, é uma balança de viabilidade, o que que é mais fácil distribuir nesse momento. Você falou, né? Terminou o doutorado pós-pandemia, então pegou um tempo realmente tudo muito complicado, né? E você ainda uhum. conseguiu pensar nossa, mas eu posso levar o meu conhecimento através de um livro. Então, eu acho É. isso incrível, esse pensar pedagógico de como tornar as coisas possíveis, como tornar um produto educacional possível, muitas vezes com um orçamento muito baixo. É. E aí eu fui atrás, então, de o que que precisava, né, para fazer um livro. Mas eu também não queria que fosse um livro eh, de, Tradicional, assim. eu não queria que fosse um livro para apenas ser lido. Eu queria que ele realmente ajudasse, que ele fosse um artefato, uma coisa que ajudasse. E aí eu fui atrás de uma editora, que é a editora Pipa, que eu gosto muito do pessoal, gosto muito, né, enfim, lá da Carla, que é a designer do livro. E eu disse isso para ela, eu queria um software, mas custa R$ 800 mil. Então eu queria continuar, mas assim, de um jeito que também ajudasse, né? Que conversasse com o autor, com o leitor, né? E aí a gente foi fazendo essa conversa, levamos aí acho que uns 6 meses ajustando. Eu escrevi uma primeira versão e aí mandei para eles. Eles leram e falaram fantástico, vamos fazer. Quando eu li, e aí eu mandei para alguns amigos também. E eles, legal, toca. E aí eu li, imprimi assim algumas vezes. E aí eu, não, mas não tá legal, tinha que ser uma coisa mais fácil ainda. E aí eu pensei, como que eu poderia deixar essa linguagem mais fácil?
foi então que eu criei a Jornada dos 8 Cs, que, que são passos assim super importantes, necessários, que precisam estar presentes numa experiência de aprendizagem, né? No planejamento. E ali foi muito legal também, que quando eu coloquei essa jornada, várias coisas foram fazendo sentido, assim. Uma delas, por exemplo, que o uso de tecnologias digitais na minha jornada, ele aparece lá no quarto passo. Depois que tu já definiu a competência, depois que tu já definiu a intencionalidade pedagógica, que tu já entendeu quem são as pessoas, que tu já organizou o conteúdo, tá, agora como que a tecnologia pode ajudar, né, nesse processo? Porque ao longo dessa minha trajetória também fazendo 1000 formações aí, eu percebia muito isso, assim, as pessoas planejando as suas aulas a partir do recurso. Ah, e agora eu vou usar o Kahoot na minha aula. Daí partia do, o que que eu posso fazer com o Kahoot, sabe? Ah, e agora eu vou usar Google Formulários, vou só usar Google. Tá, beleza, mas qual que é a intencionalidade do uso do formulário, né? E aí isso também eu trouxe ali para a jornada dos 8 Cs. E quando a Carla trabalhou comigo, a gente foi assim, ó, dialogando muito. Ah, tem que deixar fácil, tem que deixar clean, né, para a pessoa entender. E aí a Carla pegou o meu material, a minha tese, assim, quando ela olhou a tese, ela falou: ah, tem que ter esses elementos que aparecem na tua tese. Por exemplo, eu desenho, né? Eu fazia uns desenhos de palitinho, assim, para explicar. No capítulo de delineamento da pesquisa, eu já fiz todo com boneco de pauzinho, assim, para explicar, porque eu estava cruzando ali 3 teorias e era complexo de explicar. E eu disse, puxa, vou fazer um desenho. E aí a Carla, não, tem que ter esses desenhos aqui no teu trabalho. E aí ela trouxe o elemento ali do bonequinho, assim, né? Então tem muito, muito desenho ali. E também os grifados, né? Que eu tô lendo, eu tô sempre passando por perto ali com uma canetinha, com marca-texto, marcando texto. Sempre. Ele é um livro, uma coisa que eu comentei há pouco contigo, né, Dani, que é Aham. extremamente bonito, agradável, né, a leitura, o visual do livro. Então, foi uma das coisas que eu falei que me chamou muita atenção desde o lançamento, né? E É. agora, quando tu traz, é bem a realidade, é o momento que tu grifava, é o momento que tu Aham. desenhava para explicar. E Ela capturou muito a minha essência, assim, tem muito, muito de mim ali, sabe? Na escrita, no desenho, né? Então, no jeito de comunicar, eu tenho. o teu repertório cultural, acadêmico, né, sendo transcrito ali para um livro. E uma coisa que você falou que é muito interessante, que quando a gente fala em produtos e desenvolvimento, eu gosto muito de pensar. Você falou para mim, antes da gente começar a gravar, que o teu aplicativo, o teu software dos sonhos ali, ele iria fazer perguntas, o professor ia perguntar e ele iria gerando ali respostas, né? E Uhum, você trouxe isso para o livro através dos espaços de anotação. uhum, Então, o livro ele vai conversando com o leitor e o leitor ele vai refletindo e registrando. Então, ele se torna um livro interativo, uhum. mesmo sem nenhuma tela, sem nenhuma tecnologia, usando ali o marca-texto, a caneta, o lápis, né? O professor ele consegue ir. O professor não, mas o leitor, né? Porque esse teu livro É, ele não é só para professor, né? Ele é para todos. exatamente. Ele foi projetado, né, para professores aliás, com professores, eu fiz bastante grupo focal e eles me pediam para ir fazendo perguntas para eles. Então, o livro tem muito disso, assim, também de fazer perguntas para que o leitor vá refletindo e vá fazendo a sua construção, né? Porque daí eu estava ali no ano em que eu estava completando meus 40 anos. Marco, né? Aham. Eu escrevi o livro muito pelo celular, com a minha filha bebê no colo. E aí eu desenvolvi essa habilidade de escrever pelo celular, então muito eu escrevi no Google Documentos ali com ela.
Depois eu trago pessoas que são importantes para mim, que foram importantes ao longo da minha trajetória para escrever, né, prefácio junto comigo. Tem a Fabiane Franciscone ali, que é uma mentora que eu conheci no Senac. Depois tem o pessoal do Google, que também foi um momento assim bem importante da minha trajetória. Tem o do meu orientador, que traz um relato bem bacana assim de que esse não é um livro fácil, que é um livro que nos traz assim, que nos coloca a reflexão, e que ele mesmo sendo uma pessoa já bastante experiente na área, ele refletiu muito sobre a prática, né? Então assim, realmente é um filho, sabe? Exatamente. Tu tem duas filhas, né? Aham, é, O livro, vamos considerar que é uma filha também, mas aham. a tua menininha, que está com 5 anos Cinco. agora, Uhum, e essa trajetória da escrita, tudo, ela te forma também como profissional. A gente tem uma Daiane antes do livro, a gente tem uma Daiane depois do livro. Hoje, quando a gente chega no teu Instagram e as redes sociais, o link do livro da Daiane estão todos aqui na descrição para você conhecer, seguir ela, para você também adquirir. Você pode comprar a versão impressa do livro, você também pode. Também está disponível na versão para Kindle também, então uhum. você tem, eu também tenho um, mas o da Dayana fez questão de ter ele impresso também. Você vai encontrar aqui embaixo na descrição, né? Você tem hoje o livro ali na sua bio do Instagram como um cartão de visita. E agora Aham. eu queria falar sobre o quanto o livro. Quais foram, assim, os benefícios, né? Porque agora a gente entendeu essa trajetória de como é que o livro chega na tua vida, qual o objetivo dele, que é realmente impactar a vida de pessoas que trabalham com educação, sejam elas da área da educação, das licenciaturas, ou, por exemplo, um professor lá do curso de engenharia, de um curso técnico comercial, né? Para que ele consiga melhorar a sua prática ali através dos 8 Cs, da metodologia que tu traz no livro. Mas o que que esse livro foi te trazendo depois, as oportunidades, o crescimento? Como é que esse teu filho, né, que é um livro, como é que ele foi Aham. crescendo? Então, no primeiro momento, os frutos que ele me traz são ali no campo das formações, né? Então, eu tenho feito formações a partir da jornada dos 8 Cs, para instituições de ensino, escola, e aí é muito interessante porque eu já fiz vários trabalhos para escolas. E aí eu sempre falo assim, poxa, mas é um livro de didática, tá? Provavelmente as suas pedagogas já sabem essa temática. E o tanto de pedagogas que chegaram nas minhas redes sociais por essa temática foi muito legal. E os retornos que elas trazem, assim, de ai, prof, cara, como tu fala de um jeito fácil de didática. Eu nunca tinha pensado desse jeito, mas isso tudo tem a ver com o design, tá? Não é porque eu recebi um dom divino. Tá, tudo bem que Deus super me abençoa, graças a Deus, em todos os projetos em que eu estou. Mas no design a gente aprende isso também. Tem lá várias literaturas que trazem sobre a importância de deixar as coisas fáceis para as pessoas usarem, para as pessoas entenderem. Surge aí, inclusive, até uma terminologia da linguagem universal, né? De tentar deixar as coisas fáceis para as pessoas entenderem. Bom, nesse Então, primeiro momento, então, foi essa interação com, tem o livro, vem fazer a formação para gente, vem fazer a palestra, vem fazer o workshop, e eu tive a oportunidade, né, tô tendo ainda, na verdade, de fazer formações para escolas, universidades, instituições, enfim, outras que trabalham com educação. Fiz um trabalho super legal com o pessoal do Sicredi no final do ano passado, que foi um workshop super prático, de bem mão na massa mesmo, assim, que a gente exercitou, bem vivencial. Não vou dar spoiler, né? Porque, enfim, mas foi algo muito bacana, tem lá nas minhas redes também. E aí, a partir do, do livro, assim, enfim, dessa jornada, eu construí um curso online.
Eu pensei, vou levar para online, já que eu trabalho com educação à distância. Para mim, assim, é algo relativamente mais fácil, porque eu já domino essa linguagem. Eu levei para o online. Então, hoje tem o curso lá do Didática para Todos online também. Então já tem netos. Aham, já tem netos. Do curso de Didática para Todos, eu conheci pessoas que me Perfeito. chamaram para fazer consultorias nas suas empresas, por exemplo. Tem um caso que é bem legal que eu fiz uma consultoria para uma empresa que chama Galena, que eles também trabalham com desenvolvimento de pessoas e eles queriam trazer uma camada mais pedagógica para os seus produtos e tal. E aí, a partir dessa conexão que eu fiz com essa aluna, que era gerente lá de aprendizagem, a gente surgiram novos negócios, né? Vão surgindo novos projetos, tudo vai se Exato. conectando. Tudo vai se conectando. E foi muito. E outra coisa que aconteceu esses dias também, que eu achei muito legal e que tá no meu radar. Veja bem, Marjorie, o que que tu acha dessa ideia? Vamos ver, atenção. O que que tu me mentoraria neste caso? Eu recebi um contato de uma pessoa do interior do Rio Grande do Sul que tem uma empresa de consultoria na área de educação. E aí ela presta assessoria para diversos municípios, enfim, um município bem longe daqui até. E aí ela disse assim: gostei muito do teu livro, Daiane. Fiz uma proposta aqui para um município tal, e nós vamos adquirir 30 livros seus e eu vou dar a formação. Ela vai dar a formação. Legal. Que fiquei lisonjeada, assim, poxa, eles compraram 35 livros, ela adorou, e aí ela disse, eu vejo que ele é um framework que, assim, é só chegar e ministrar a oficina. E eu, ai, legal, show, tá. Sabe o que que eu tô pensando agora em fazer, Marjorie? Ouvintes do podcast da Marjorie, em criar uma formação para formadores. Então, assim, Perfeito. você quer levar a palavra da didática em frente, então a gente vai fazer uma formação e eu vou te explicar como que eu faço a formação do Didática para Todos. Então, E em breve, deveremos ter este produto, serviço aí no forninho. com certeza, e a gente vê isso muito em a questão de metodologia, métodos, né? Por exemplo, Isso. dentro da comunicação aumentativa e alternativa, você tem lá os PECs, né? Que é uma metodologia e existe um centro de formação autorizado a formar, né? Multiplicadores, formadores Aham. dentro daquela metodologia. Então a gente vai percebendo que o teu livro ele vai tomando, né? Ele é um produto que ele vai crescendo. Por isso que o primeiro produto educacional, assim, digamos, oficial, grande que você lançou foi o livro. Ele vai te gerando todas essas oportunidades, de levar, de entender, e a partir da relação do livro, das pessoas com o teu livro, você vai vendo novos contextos. Você vai criando, por exemplo, a famosa esteira de produtos, né? Muitas pessoas Exato. me chegam assim, Marjorie, eu preciso criar uma esteira de produtos porque eu quero ficar, sei lá, milionária com o meu livro. Calma, você vai criando essa esteira, né? Você vai ter todo um conceito de esteira, mas ela vai ir acontecendo também ao longo da tua jornada, ao longo do teu caminho, porque você precisa se relacionar com o teu produto, as pessoas precisam se relacionar com o teu produto para que você tenha essa visão tão certa, É, né? Não é uma linha de produção, né? Não é uma injeção plástica ali, né? De uma máquina sim, injetando produtos numa linha. É todo um pensar, é todo um desenvolver, é toda uma vivência, né? Então agora é, você vê que a metodologia dos 8 Cs, ela é algo replicável para é. outras pessoas. E parabéns por por essa pessoa ter te encontrado, ter encontrado o teu livro, né? E você Uhum. está super aberta, porque muitas pessoas poderiam naquele momento pensar assim: poxa, mas ela vai comprar o meu livro em vez de vai comprar o meu livro e dar formação, por que que ela não compra a formação de mim? Então você conseguiu ampliar a possibilidade. Não, mas você pode comprar, mas agora eu já estou pensando num outro ponto. Você vai levar o meu livro, mas eu posso replicar isso aqui em um outro formato. Exato. E Isso é aí eu entender. criei uma assistente. Hoje eu tenho uma assistente de IA também que ajuda na criação desses
dessas experiências de aprendizagem, treinei uma IA, né, a partir dos 8Cs. E aí eu tenho o meu combinho, mas é isso que tu diz, assim, tem que começar, fazer uma coisa de cada vez, vai experimentando, né? Tem que Não, errar. tem que errar, Eu tem sempre que. falo, você tem que errar e errar rápido, né? Então, vai É. lá e faz a capa. Você está escrevendo um livro. De repente você não conseguiu uma editora. Você pode se autopublicar Cara, hoje está mais fácil. muito mais fácil. Com Gente, as IAs, hoje tem as IAs que dão uma baita mão. Tem hoje como fazer publicação individual também e lançá-la na Amazon e fazer todo o seu trabalho a Amazon imprime para você. imprime. Tem Aham. outras, né? Outras também que fazem a impressão. Mas, claro, você vai ter que divulgar, você vai ter que fazer todo um É, trabalho. Mas existe hoje já uma facilidade muito maior que 3, 4 anos atrás. A gente não tinha. imagina. Realmente, escrever um livro. Escrever um livro era uma coisa, agora conseguir publicar e distribuir ele era para poucas pessoas, né? Não era É, em todo lugar que. Não era todo mundo que conseguia publicar e efetivamente distribuir esse livro, né? Você também encontrou ali várias formas de distribuir, de entregar esse livro, dele chegar nas mãos das pessoas. E eu queria muito, né? Agradeço muito por a gente ter conversado sobre isso, porque tem muitas pessoas que vão estar nos ouvindo no dia, né, da estreia desse podcast, mas que daqui a 2, 3 meses, anos, né, vão estar assistindo esse podcast e vão entender que o livro, ele geralmente, para quem é professor, ele é um compilado de uma jornada. Né? é, Você não acorda com aquela ideia, eu vou escrever um livro, ele vai nascendo ali da necessidade que tu vê no mercado, então você viu ali uma necessidade de pessoas que trabalham com educação e precisam melhorar as experiências de aprendizagem, que desejam isso, e na sequência você foi criando esse produto, modelando esse produto, testando, e hoje ele já está com quase 3 anos, né? é. Esse livro trazendo outros frutos. O curso, a gente também vai deixar o link do curso Didática para Todos aqui embaixo. Quem sabe logo a gente atualiza, né, a playlist aqui também dos teus links, com o link aí da formação de formadores, de multiplicadores da metodologia 8Cs. E você também consegue condensar a tua técnica, tudo aquilo que tu aprendeu e aquilo que tu acredita, porque eu acho que também vem muito daquilo que a gente acredita, né? Você Uhum. precisa acreditar em você, você precisa acreditar na tua metodologia, e o livro é uma ótima forma. Eu tenho alguns mentorados que estão escrevendo livros, justamente para conseguir primeiro organizar suas ideias, organizar o seu conhecimento em um formato metodológico, num produto que é físico ou digital, ou os dois, né? Você não precisa mais Uhum. escolher hoje, né? Você pode ter os dois, para que depois possam lançar os filhotes, né? Uma mentoria, um curso, uma assessoria, como você também tem. Uhum. Então, vou mostrar de novo aqui a capa do livro, né? Além do link, lindo, maravilhoso, uma experiência de leitura que realmente faz muito sentido para quem é da área da educação, para quem não é da área da educação, mas que trabalha, né, para quem não teve uma formação, digamos, em licenciatura ou pedagogia, mas que hoje é professor, que está ali no papel de ensinar as pessoas, com certeza vai mudar a tua prática, vai te trazer muitos insights. No mínimo, você vai sair com 8 Cs ali, né? Você com certeza É. tem que implementar eles na tua prática ali. E daí, Marjorie. pode falar. Não, é que eu lembrei aqui de uma super novidade que eu tenho, que eu acho que de repente, Adoramos, conte, que eu conte. acho que os teus mentorandos talvez possam achar legal, tá? No lançamento do meu livro, a Aurora tinha 3 anos. E ela foi na Feira do Livro, foi ali em Porto Alegre, e ela achou a coisa mais sensacional da vida, eu lá dando autógrafo, né? E aí eu puxei ela, ela também fez alguns ali junto comigo. Eu tenho o livro que ela autografou com os risquinhos dela e tudo. E ela assim pra mim, ó, 3 anos, tá? Mas ela é bem tagarela, ela fala pelos cotovelos. Ela assim, mãe, eu também quero escrever um livro. Tá bom, vamos escrever um livro. Aí passou um tempo,
a gente tem uma brincadeira que a gente faz, que é de contar histórias. Então, assim, eu falava para ela, era uma vez, e aí ela, ai, uma menina, e eu que gostava de, e ela passear na floresta, e aí a gente ia criando histórias, assim, né? E um dia ela criou uma história que eu achei muito legal, que era das três porquinhas. Porque ela estava muito, ela já tinha ouvido a história dos três porquinhos e ela ficou muito encasquetada com a história. E aí eu tenho uma amiga que esteve aqui em casa e contou para ela a história e ela ficou meio apavorada, porque a minha amiga foi meio enfática com a história do lobo que caiu na janela, não sei o quê, na água fervendo. E aí ela começou a inventar essa história das três porquinhas. E lá pelas tantas entrou a lobinha. Cara, daí quando entrou a lobinha eu achei muito legal. E aí eu pesquisei, eu nunca tinha visto assim, as três porquinhas e a lobinha. E eu, cara, que legal essa Que tua incrível história, essa Laura! ideia! Adorei essa tua história! E aí a gente começou a brincar e tudo. E aí foi bem quando começaram com os surgimentos ali das IAs, né? Generativa de imagem, e aí eu comecei a subir prompts assim e pedir para gerar imagens. Eu gerava imagens e mostrava para ela, ai, era assim a porquinha, né? E aí fizemos várias histórias e estão hoje lá no Instagram. É um Instagram que a gente tem que chama A Gente Inventa. E aí vocês verão que vai ter lá Lolinha, que é o pseudônimo, que eu não quis botar de Aurora, porque eu não sei se daqui a pouco, quando ela for adulta, ela vai querer que o nome dela seja o da personagem. Hoje, quando ela é pequena, ela quer, mas eu disse, bom, vamos trocar. E aí a gente chamou Lolinha, a Lobinha e as Três Porquinhas. E eu escrevi ali a história junto com ela, assim, na base dessa pergunta, e ela constrói, pergunta, ela constrói, pergunta, ela constrói. E mandei para uma editora. Que- E eles adoraram, assim. E daí, Marjorie de Deus, Me conta. lançar o livro já está em fase de impressão. Gente, sério, eu preciso desse livro. Já quero. Marjorie, ele ficou tão lindo, tão lindo. Ainda não está divulgado, tá? Eu sei É porque em primeira mão aqui, então. é Vou super em provar. primeira mão. Tanto é que assim, ó, daí não foi outra editora, tá? Uma editora que é Casa Kids. E daí também, assim, a ilustradora de uma sensibilidade que eu escrevi, né? Ela fez várias perguntas, daí eu escrevi para ela como é que a Aurora era, como é que a Aurora, mandei fotos, o que que a Aurora gostava e tal, como é que tinha que ser a lobinha e as porquinhas, como que ela imaginava. Mandei o nosso Instagram, mas a gente também quis dar um jeito, porque eram imagens geradas com IA, né? Sim. Nada como uma ilustradora de verdade fazendo. Marjorie, ficou tão lindo o livro. E ele também segue essa perspectiva que eu gosto de interação. Então, tem uma parte no livro que é uma página em branca para a criança brincar, que ele vem contando assim, coisas de criança de 3 anos, né? E aí tem uma receita de um bolo que nós duas fazemos juntas. Daí fica ali a receita para quem quiser fazer, é uma receita de verdade. Depois tem todo um pensamento pedagógico de emoções, e daí veja a importância do pedagogo, que a gente falava há um Logo tempo no atrás, início. antes, né? Ali no início, eu acho que antes da gravação a gente já estava até estava falando também dessa importância do pedagogo ali olhando, eu, puxa, olha só, a Aurora ela aprendeu a contar até 10 para poder brincar de esconde-esconde. E aí eu trouxe isso para o livro, Que lindo. porque olha só, ali tem matemática, né? Tem matemática. Ela conta, ela me fala assim, ó, ai, são 5 amigas. Ai, agora nós estamos em 5 amigas para brincar. Eu trouxe, porque isso é matemática, né? Então, depois tem uma parte ali que fala de emoções, e daí eu deixo uma parte com uma página em branco para desenhar essa emoção, para pintar, para riscar, enfim, e aí o livro termina, né? Mas é um livro muito bonito,
Nossa, eu estou apaixonada pela história, pela ideia e de reforçar mais uma vez a importância do papel do professor dentro do desenvolvimento de materiais educacionais, como isso faz É, diferença e de como esse livro vai ser recebido, né, por famílias, por crianças ali, essa interatividade do livro, que não é todo livro que traz, né, essa possibilidade da criança interagir, se ver dentro da história, fazer a receita do bolo. Então, tudo aham, isso é realmente você criar um produto. Quando a gente fala, você pode criar um produto e vender e ser reconhecido por isso, tanto o reconhecimento, daquele reconhecimento que a gente gosta de falar, né? As pessoas falarem, nossa, que legal, como tá bonito, como também no reconhecimento financeiro, né? A uhum, gente vê que realmente faz sentido, mas faz sentido bons produtos. é. E a gente precisa cada vez mais de bons profissionais da educação desenvolvendo esses produtos, porque algumas vezes as pessoas me falam, mas só chega produto ruim, livro sem graça. Mas será que não está faltando o movimento da própria educação? Vamos nos levantar, vamos Tá produzir mais. faltando, tá sim, porque daí aqui em casa sempre teve muito livro, né? E quando a Aurora nasceu, eu já comprei, já fiz assinatura, leiturinha, Quindim livros, e então eu gosto, né? E sabe que às vezes eu vejo umas obras assim, o que será que essa pessoa Está pensou quando, pensando, quando fez esse livro? Ou qual é o propósito? Puxa vida, o que que quis dizer? E aí eu comecei a ter, inclusive, esse olhar assim sobre as criações desses livros infantis, sabe? E aí comecei, quem é o autor? Ah, o autor é um autor lá que produz muito. Poxa, mas não tem um viés pedagógico aqui. Tá, tudo bem, depois a professora acolhe e faz o seu trabalho pedagógico. Mas assim, ó, eu coloquei no prefácio, nós convidamos, eu e a Aurora, uma amiga nossa da matemática, que é professora de matemática. E a Carol, ela olha e diz assim: Nossa, tem muito matemática aqui, né? E dá para brincar, é lúdico. Eu fiz para Aurora os. Daí, olha só, eu sou a produtora, né, Marjorie? Sabe o que que eu mandei fazer? o Eu quê? fiz uns dedoches. Ai, gente, Dedoche, maravilhoso. Ah, eu não tô com eles aqui, mas depois eu te mando foto. Lá no Instagram tem. Eu fiz, Perfeito. eu fiz dedoches para contar a historinha, porque daí antes da gente mandar para a livraria, para a editora, eu imprimi uma versão teste, né? E aí a gente brinca com os dedoches, super legal. Depois eu fiz assim, a imãs de geladeira para a gente ir contando a história, sabe? Então, assim, dá para fazer um monte de coisas. E a galera da pedagogia ali é muito criativa. Já fico imaginando o A que galera da lá. educação infantil ali é muito criativa. E você sabe que muitos professores, até pela questão de número de turmas, de demanda, ou a família, eles precisam e gostariam, por exemplo, às vezes de adquirir uma coletânea de livros que já vem os dedoches junto, ou Aham, com palitinhos, então que já vem outros acessórios. Então, a gente pode pensar em produtos, kits completos. Então, é. essa questão de ser a produteira, né, essa palavra nova que a gente criou aqui, que a Adriana trouxe para a gente, de realmente Adoro, adoro. de produzir, de recortar, né, de criar, isso tudo vai se tornando produto e essa coragem, né? Imagina se você não tivesse mandado para a editora. Aí eu amei a história dela. Eu disse, não, vai ser esse aqui o teu livro, então, Aurora. E ela tá, daí, só que assim, ó, levaram dois, a gente está 2 anos já Sim. trabalhando nisso, né? Manda para a editora, vai, volta, né? E ela tá assim, ó, mãe, será que vai dar para fazer na Feira do Livro? Ela já quer, E eu, tá vendo? Ela quer estar lá assinando o livro dela, né? E é, estarei lá para receber das mãos dela uma assinatura, com certeza. a nossa ideia é ir para a Feira do Livro de Porto Alegre, mas também uma amiga deu uma ideia de a gente fazer numa praça, né? Um Uhum. momento para eles brincarem, Contar a pintar, historinha. né? Contar historinha. Então a gente está planejando isso. Então, quando tiver, pode deixar que eu vou te avisar aí
para você ir lá. Nossa, na verdade, esse podcast foi uma aula sobre Foi. empreendedorismo, sobre protagonismo, sobre educação. E eu fico muito feliz, te parabenizo, Dani, por esse perfil empreendedor e de aceitar compartilhar com todo o nosso público. Esse podcast também vai estar no Spotify também e Uhum. outras, né, ferramentas de áudio também, para que chegue a mais educadores, para que aquela pessoa que hoje está um pouquinho desacorçoada, desanimada, mas será que eu faço? Será que eu transformo isso aqui num livro, num curso, num jogo, num material, num painel, né, para levar isso para frente? Faça. Vai fazendo. Vai fazendo. Claro, se você puder ter metodologia para isso, melhor. Mas vai fazendo, vai testando. Começa a carregar isso de cartão de visita, né? Você fez lá o material, coloca embaixo do braço com todo orgulho e leva e mostra: olha, eu estou fazendo isso aqui. As pessoas vão começar a te reconhecer por isso. E você vai começar a perceber que você está cumprindo o teu papel como educador. Então, criar bons produtos, bons serviços também é nosso papel como educador. Uhum. Daiane, vou deixar você se despedir do nosso público, tá? Com certeza as pessoas vão clicar aqui nos links aqui embaixo, vão te conhecer mais, te convidar para palestras, né? E a gente só vai dar um spoiler, a Dani está indo para a China agora em março para conhecer experiências educacionais. Já deixo aqui o convite para na volta, né, contar um pouquinho Uhum. de como é que é lá na China, né, nos contar as experiências vividas. Agora pode conversar um pouquinho com o nosso público, dá o seu tchau. Se você quiser deixar algum recado, né? Fica à vontade, porque foi um bate-papo incrível. Muito obrigada, Dani. Legal. Bom, então, mais uma vez agradecer a oportunidade, o convite, né, por vir aqui contar um pouco dessas minhas histórias e da forma como eu encaro a educação. Eu espero que essa nossa conversa, essas minhas histórias tenham inspirado, encorajado, né, vocês a seguirem em frente, a fazerem, né? Abaixar a cabeça e fazer, escrever, desenhar, se for o caso, né? Desenhar, não, não sei escrever, desenha, enfim, vai lá e faz. Exatamente. Um recado incrível da Daiane. E esse foi o nosso episódio com a Daiane Graça, onde nós falamos sobre as possibilidades que o livro trouxeram para a vida dela, as possibilidades que tudo isso pode trazer para você. Um abraço a todos e até o próximo podcast. Um beijão para todos. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.